Cuidado, cuidado com todo e qualquer tipo de ganância. Se desprenda das coisas deste mundo, se desprenda das coisas dessa terra e se apegue às coisas de Deus, se apegue a Deus. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola, a história do rico insensato. Jesus reprova a avareza. Então a palavra do Senhor vai nos falar sobre um homem rico, só que insensato, que não pensava. A Bíblia diz, no versículo 13: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou arbítrio ou repartidor entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem avisados contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então a palavra do Senhor está nos relatando aqui que chegou até o Senhor Jesus um homem que estava muito preocupado, em que a herança dele, que ele tinha para receber a parte dele, que tinha que ser repartida aquela herança, ele queria depressa, de repente ele queria aquela herança repartida. E ele procura o Senhor Jesus para o Senhor Jesus ordenar para o irmão dele dar a parte dele. Aí o Senhor Jesus vai e fala para ele: vocês tenham cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem avisados de que a vida de um homem não consiste, não se define a quantidade de seus bens. A vida de um ser humano não consiste, não se define ao que ele possui. Não, o valor meu e o valor seu não está no que eu possuo, não está no que eu deixo de possuir, não está no que você possui, possuiu, vai possuir. Não, o seu valor excede, vai muito mais além do que as coisas dessa terra. Vai muito mais além do que as coisas desse mundo. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus, você tem uma alma. Essa alma tem que pertencer só a Deus. O seu valor excede, vai além do que tudo e qualquer coisa aqui dessa terra. O valor de um ser humano não está no que ele possui ou deixa de possuir. A palavra do Senhor fala. A Bíblia fala no versículo 15. No versículo 16 ele diz: então lhes contou esta parábola. Então o Senhor Jesus vai dar um exemplo do que é uma pessoa apegada aos bens material, dá um exemplo contando uma história para aquele homem. E essa história continua sendo contada para mim e para você. Serve de exemplo para nós hoje. Foi contada essa história para este homem que estava muito preocupado com os bens materiais que ele tinha para possuir, para receber. Então hoje continua valendo essa mesma história para mim e para você. A palavra do Senhor fala no versículo 16, então lhes contou esta parábola. Aí Jesus vai e conta uma história para aquele homem e conta essa mesma história para mim e para você nos dias de hoje, da minha e da sua vida. Ele diz no versículo 16, a terra de certo homem rico produziu muito. Então ele está falando que a terra de um certo homem rico estava produzindo, frutificando bastante. Aquele homem estava colhendo muito, aquele homem estava colhendo bastante, tinha muito, ele estava rico e ficando mais rico ainda. Versículo 17 ele diz, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele já estava rico e quanto mais estava rico, mais estava enricando ainda. Quanto mais ele possuía, mais estava possuindo já tanto que não tinha mais aonde colocar. E ele se pergunta com ele mesmo, o que vou fazer para armazenar, para guardar mais? A Bíblia fala no versículo 18. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então ele vai ter uma ideia, já sei o que eu vou fazer para guardar mais, para armazenar mais, já sei o que vou fazer. Vou destruir o que eu já tenho construído, o celeiro, que era onde ele guardava as colheitas dele, e vou reconstruir outros novamente, só que maiores, para que eu possa guardar o que eu tenho e ainda guardar mais o que eu ainda vou colher, ainda o que eu vou possuir.
Essa foi a ideia que esse homem rico teve. Então a palavra do Senhor fala no versículo 19, diz: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Então ele, além de pensar em derrubar os celeiros, aquelas coisas que ele já tinha construído para guardar muitas e muitas riquezas, armazenar muitos das suas colheitas, ele foi e disse: e vou dizer para mim mesmo, você possui muita riqueza, você tem muitas coisas, você pode agora ficar em paz, beber e comer e se alegrar. Ele pensou isso com ele mesmo. No versículo 20 diz: contudo, Deus lhe disse, insensato, ou seja, louco, esta mesma noite, ele diz, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, lhe será pedida. Essa mesma noite a tua alma vai partir dessa terra. O Senhor Jesus quis dizer essas palavras. Então quem ficará com o que você preparou? Aí o Senhor Jesus vai e chama ele de insensato, chama ele de louco. Por quê? Porque ele estava vivendo para armazenar coisas terrenas. A vida desse homem estava sendo uma vida vivida, o tempo que ele passou aqui nessa terra foi só para possuir coisas passageiras, sabe? Entende? Coisas que esse homem ia partir dessa para outra. Ele ia chegar um dia da morte dele, ia chegar o dia que Deus determinou, o dia da morte dele, e tudo que ele tinha preparado, armazenado, guardado, para quem ia ficar? Entendeu? A questão aqui, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, lhe será pedida. Então quem ficará com o que você preparou? Então, quem ficará com tudo isso que você guardou, com tudo isso que você armazenou? Assim acontece, no versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Entendeu? Então a palavra do Senhor aqui está dando o exemplo desse homem rico que viveu a sua vida inteira só para armazenar, só para guardar. Quanto mais tinha, mais guardava, mais queria ter. E se esqueceu que um dia ele ia morrer. E tudo aquilo que ele juntou, preparou, se preocupou em guardar, para quem ficou? Serviu de alguma coisa depois que ele morreu? Ficou lá armazenado. Aí o Senhor Jesus vai e diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas. Guardou só para ele. Ele diz, mas não é rico para com Deus. Então esse homem se preocupou sim, em adquirir riquezas aqui dessa terra, e não a riqueza lá do céu, e não permanecer na presença de Deus, e não se preocupou em estar com a vida diante de Deus, e não se preocupou em ajuntar tesouros no céu, aonde a traça não consome, aonde o ferrugem não destrói, aonde os ladrões não minam e nem roubam. Entendeu? Esse homem morreu e ficou a riqueza dele lá, ó, armazenado, ali, ó, guardada. Usou depois da morte dele? Usou para alguma coisa? Serviu para alguma coisa? Não. A mesma coisa é eu e você. Se você fica vivendo a sua vida enquanto está aqui nessa terra para armazenar coisas materiais, tudo isso passa, se acaba, você morre e não usa mais. Mas se preocupar em armazenar lá, ó,
ter vida com Deus, se preocupar sim em estar com a sua vida diante de Deus, se preocupar sim em entregar a sua vida para Deus, se preocupar sim em estar diante de Deus. Quando você morrer, você tem um tesouro lá na terra, porque enquanto estamos aqui, a vida aqui nessa terra é passageira, estamos aqui de passagem. Então o tempo, o ano e o momento de estarmos diante de Deus, de juntarmos tesouro no céu enquanto estamos aqui nessa terra, que é para quando você morrer, você usufruir do que você juntou enquanto estava aqui. Riqueza, a riqueza maior da minha e da tua vida é lá no céu, com Jesus. Enquanto estamos aqui, viver em temor diante de Deus, vivermos uma vida reta diante do Senhor, para quando a gente morrer, está o nosso tesouro lá, ó, a salvação da minha e da tua alma. Isso é o que o Senhor Jesus quer falar para nós nesses dias de hoje da nossa vida. Não se preocupe se você tem bens materiais, se você possui, se você não tem bens materiais, não te preocupa com isso. Te preocupa sim em armazenar lá no céu. Se preocupa em ter vida com Deus, se preocupa em agradar a Deus. Se você não possui nada, não fica triste com isso não, mas você fique triste sim se a sua vida não estiver diante de Deus, se você não está vivendo para agradar a Deus, porque aí sim, quando você morrer, você não terá tesouro no céu. Mas se liga no céu, se foca a tua vida em Deus, foca a tua vida no céu, vive para agradar a Deus enquanto você está aqui nessa terra. Quando você morrer, sim, esse tesouro, ladrão nenhum rouba a tua salvação da tua alma. Esse tesouro a traça nenhuma devora, nenhuma come. Esse tesouro nada nem ninguém destrói. Está guardado lá em Deus. Amém? A palavra do Senhor fala aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7. Escute essa palavra forte e poderosa para a sua vida. Você que se encontra aí tão triste, tão desolado, você que está sem rumo, você que está sem direção, por causa do teu comércio que está fechado, por causa da tua empresa que está fechada, por causa da situação financeira que você tem visto, não tem encontrado saída, não tem encontrado solução. Te entristece com isso não, só te entristece com uma coisa só, em estar longe de Deus, em estar longe da presença de Deus. Se apresente a Deus, se achegue a Deus. Isso não é motivo de você estar triste não. Isso não é motivo de você estar desolado, não. Porque o nosso tesouro, Jesus fala em outra passagem para a gente juntar tesouro no céu, aonde a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrão rouba. Mas aqui na terra tudo é destruído, tudo será consumido, tudo será destruído. Se preocupa só em ter vida com Deus. Se preocupa só em estar diante de Deus. Se preocupa em construir sua intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. E as demais coisas te serão acrescentadas. Como a palavra do Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E o que está faltando, ele vai acrescentar. A palavra do Senhor fala aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada trouxemos para este mundo quando nascemos. Trouxemos? Não. Quando você morrer, você vai poder levar alguma coisa desse mundo? Também não, não é isso? A Bíblia fala no versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem do que se vestir? Você tem com que se sustentar? Você tem? Esteja você contente com isso. Esteja você contente com o que você tem. A palavra do Senhor fala no versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas ou ciladas e em muitos desejos descontrolados e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, os que querem ficarem ricos caem em tentação e em ciladas e em desejos descontrolados, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Você lembra da história desse homem rico que acabou de falar lá em Lucas? Esse homem, ele fez o quê? Enquanto estava aqui nessa terra, estava o quê? Construindo para a vida dele, não foi isso? Só construiu aqui nessa terra. Só ligou
para construir enquanto estava aqui nessa terra, como se ficasse aqui por toda a vida. Estamos aqui nessa terra de passagem, meu filho. Trate você de construir lá em cima, olhe. Como que faz para construir lá em cima? Vida com Deus aqui na terra, adorar só a Deus, amar só ao Senhor nosso Deus acima de tudo, todas as coisas, ter vida com Deus, se preocupe em entregar a sua vida para o Senhor Jesus enquanto há tempo e chance, enquanto há vida, há esperança e chance. Eu costumo sempre falar isso, depois que morre nem chance nem esperança mais de nada porque morreu, depois que morremos só vai seguir-se o juízo. Então, para que você não caia em tentação, para que você não venha ser tentado, foque no céu, foque nas coisas do céu, foque nas coisas de Deus. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências, concupiscências insensatas, ou seja, descontrolados, né? Desejos descontrolados e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é que você não pode possuir dinheiro, você não pode colocar o seu coração no dinheiro. Você quer saber se o seu coração está ligado ao dinheiro, às coisas materiais? Quando você perde dinheiro, quando você perde algo material, como que você fica? Como é que você fica? Qual é a tua reação diante dessa perda? Para você saber se você é apegado ao dinheiro, às coisas materiais, como é que você fica? Nesse tempo em que a terra está enfrentando, em que muitos comércios estão fechados, em que muitas pessoas não têm o dinheiro, qual é a tua posição? Como que está a tua vida nessa situação? Você é apegado ao dinheiro ou você é apegado a Deus? Você é apegado às coisas materiais ou às coisas de Deus? A palavra do Senhor é bem clara. Aquele homem rico, ele passou a vida dele só para armazenar. Quanto mais tinha, mais possuía. Morreu, ficou tudo aí. A alma dele foi pedida, a alma dele foi chamada para ele ir. Morreu e ficou tudo. O Senhor Jesus foi e usou a palavra e disse que Deus falou, seu louco, insensato. Se a tua alma for pedida hoje, o que você preparou, para quem vai ficar? E você? Se Deus te chamasse você hoje, agora, o que você possuiu, a tua vida inteira você vive batalhando para conquistar bens materiais. Não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus, porque tem que armazenar, não é isso? Não tem tempo para se dedicar às coisas de Deus, porque tem que guardar. Se Jesus te chamasse hoje, agora, o que você possuiu, o que foi que você construiu espiritualmente? Você é rico materialmente ou é rico espiritualmente? Qual é a tua riqueza? A Bíblia fala que nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Estamos aqui de passagem aqui nessa terra. Vai passar. A nossa vida aqui chegará o dia em que a gente vai sair dessa terra para outro. Só tem 2 lugares para a minha alma e a tua alma seguir, céu ou inferno, conforme as nossas obras aqui nessa terra. Conforme as nossas escolhas aqui nessa terra. Onde está o seu coração nesses dias de hoje? Em Deus, nas coisas de Deus ou aqui na terra, nas coisas dessa terra? Lembre do exemplo do homem rico. O Senhor Jesus falou que o valor de um ser humano não está no que ele possui. Não está no que ele possui. Não está no que ele deixa de possuir. Não está no que possuímos. Então foque em Deus. Ele diz no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aquele homem rico possuiu, não foi? Armazenou, guardou. Quando ele morreu, não levou nada. Porque Deus perguntou para ele, insensato, hoje te pedirão a tua alma. E o que você guardou, para quem vai ficar? Porque ele não levou.
Entendeu? Aí ele diz no versículo 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, ou seja, em muitos desejos insensatas, concupiscências insensatas, que é descontrolado, desejos descontrolados, concupiscências descontroladas. Ele diz, e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Os que querem ficar ricos caem em tentação e caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quem quer ficar rico, quem quer enricar, quem vive em prós as coisas dessa terra, desse mundo, cai em tentação e em perdição. Então veja bem aonde estão os seus olhos, veja bem aonde você está focado, focada, se nas coisas de Deus ou nas coisas dessa terra. As pessoas que querem ser ricas, que vivem para as coisas, para construir nessa terra, para possuir as coisas dessa terra, caem em ruína e em perdição, porque o coração está ligado às coisas dessa terra. A Bíblia diz no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, o apego às coisas materiais é a raiz de todos os males. Veja bem que através do dinheiro, quantas e quantas pessoas caem em prostituição. O marido tem a esposa ali, linda, maravilhosa, ali, mãe de família, cuida do esposo, uma boa mãe. Mas ele, por causa do dinheiro, coloca os olhos em outra mulher, mesmo que ela não goste dele, não sinta algo por ele, mas porque ele tem dinheiro, ela cede para ele. Entendeu? Por causa do dinheiro, muitos caem em muitas ruínas e destruições. Por causa do dinheiro. Às vezes aquele homem nem gostou, nem deu em cima da mulher, mas a mulher sabe que ele tem muito dinheiro, já dá em cima dele, e ele, por não ter presença de Deus, ele, por não estar firmado em Deus, cede à tentação por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, muitos entram em vida errada. Por causa do dinheiro. É assim ou não é? É. A palavra do Senhor fala no 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você é apegado ao dinheiro, às coisas materiais, essa é a raiz de todo o mal na sua vida. A Bíblia diz, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E alguns, por causa desse apego ao dinheiro, às coisas materiais, se desviaram da fé. Alguns, por causa dessa cobiça, desse amor às coisas materiais, se afastaram de Deus, perderam a salvação e foram atormentados com muitas dores. Entendeu? Quantas e quantas pessoas, né, se afastam da presença de Deus. Quantas e quantas pessoas não optam por não estarem retamente diante de Deus, não querem se casar para não perder uma aposentadoria, né? E Deus quer que a pessoa se case, a vontade de Deus é casada e não estar junto. Quantas e quantas pessoas vão morrer e vão perder a salvação, não vão para os braços de Jesus por causa do dinheiro. Eu conheço várias assim, que sai de uma congregação, vai para outra porque aquela congregação foi ensinado para ela que ela tem que se casar, mesmo ela correndo o risco de perder aquele dinheiro, aquela aposentadoria, aquele auxílio, aquela ajuda financeira. Ela vai sair daquela congregação, vai para outra congregação, porque lá naquela congregação que ela foi, eles dizem que não, pode ficar sem se casar mesmo. Ela se esquece que ela tem que seguir Bíblia e não palavra de homem, de ser humano, que o ser humano se corrompe. Ela se esquece de seguir a vontade de Deus. E tem que deixar de seguir a vontade do homem. Se o homem manda você fazer, você tem que dizer onde é que está escrito, por gentileza, que eu faço agora. Entendeu? Aí por causa disso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nessa ambição, se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eles cobiçam o dinheiro, são apegados ao dinheiro, e quem sofre é eles mesmos.
Porque o amor está apegado ali ao dinheiro, porque a vida está apegada ao dinheiro. Amém? É desse jeito que nos ensina a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Não se esqueça do exemplo do rico insensato. Era apegado aos bens materiais, morreu, ficou tudo e não construiu nada lá no céu. Estamos aqui apenas de passagem. O que a gente possui aqui nessa terra, o que conquistou, o que não conquistou, fica aí, tudo aí. Mas a nossa maior riqueza tá lá no céu, tá lá na glória com Jesus. Então desapegue. Você pode sim ter carro, você pode sim. Eu não estou pregando para você não ter coisas, não. A palavra do Senhor está falando para você não se apegar a essas coisas. Você tá entendendo? Você pode ter uma casa, pode ter carro, quantos você quiser, o que você quiser, mas desde que você não esteja apegado a ponto de alguém precisar e você não ter coragem de ajudar. Sabe por que muitos não têm coragem de ajudar? Porque estão apegados às coisas materiais. Por isso. E é isso que vai levar à ruína, à destruição. Porque vai morrer e não vai para o céu. Não. Não morre. Morre e não vai para o céu. De jeito nenhum, porque você tem que se apegar às coisas de Deus. Você tem que batalhar, é para construir, ter tesouro, é lá no céu. Não aqui na terra, porque aqui na terra tudo vai ficar, tudo vai passar. Mas lá é eterno, as coisas do céu são eternas. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, nesse dia de hoje da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Foca em Deus, foca nas coisas de Deus. Amém? E desapegue as coisas dessa terra, as coisas aqui na terra. Amém?